Olá, boa tarde. Eu sou Lúcio Rangel Ortiz, o produtor de conteúdos aqui do canal Lúcio Ortiz, que já faz um certo tempo que eu não estou produzindo mais vídeos, por falta de tempo mesmo, mas agora eu estou aqui fazendo esse novo programa, com esse novo vídeo, para falar dos livros que eu li e estou lendo este ano de 2023, para aqueles que querem conhecer a respeito, pesquisar, tirar suas próprias conclusões. Antes de mais nada, eu peço que você dê o seu like, comente, compartilhe este vídeo, porque ajuda nos algoritmos do canal. Quero também aqui ressaltar que eu sou advogado, professor, escritor, sou formado em mestrado em análise e planejamento de políticas públicas pela Unesp de Franca e também sou formado em MBA em gestão de projetos pela USP Campus de Piracicaba. Então, eu estou aqui querendo falar, com propriedade, de que os livros que eu estou lendo, que estou procurando estudar, pesquisar, são realmente para a gente buscar conhecimento, buscar também alguns livros aqui também na área do entretenimento. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu vou falar para vocês é do Carl Gustav Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, que trata da autobiografia do psicanalista, em que sua entrevistadora e secretária, e também foi sua paciente, Aniela Jaffe, que fala a respeito da infância de Jung, nas suas próprias palavras, vai falar também sobre os escritos dele, como os 7 Sermões dos Mortos e o Livro Vermelho. Ele também trata sobre o livro Os Últimos Pensamentos aqui neste livro. Ele vai falar das cartas que ele escreveu, dos documentos que ele produziu, das palestras que ele proferiu. E ele adiciona, por conta própria, algumas memórias a respeito da sua própria história e fala muito sobre o processo da individuação e da oportunidade de analisar a sua trajetória teórica, que é uma ideia de construir uma biografia para minimizar a quantidade possível de críticas, no sentido de que ele acredita que através da fala, da conversa, pode-se ter momentos diferentes com perguntas diferentes e disposições de diálogos distintos que vai dispor uma linearidade, ou seja, um ponto para outro, de que vai estar falando do período, do contexto que ele viveu na Primeira Guerra Mundial, das referências também da pós-guerra, principalmente da Guerra Fria. Ele vai falar também do seu passado, de acontecimentos que não foram narrados no sentido oficial da história, mas ele procura fazer um objetivo de dizer o seguinte, de que tudo tem uma trama, de que tudo na vida precisa analisar aquilo que a carga emocional lhe acomete, dos conteúdos que muitas vezes são recalcados, ou seja, esquecidos, e quais são aqueles que são mais memorizados, lembrados no plano prático da vida. Ele fala das representações coletivas de Durkheim, da camada compartilhada por toda a humanidade, ou seja, do inconsciente coletivo. E ele vai falar também da percepção do tempo. Este livro eu adorei, ele é bem profundo. Para quem gosta de psicologia e psicanálise, totalmente recomendável. Um outro livro que ainda não terminei de ler é o Código de Camões de Beto Junqueira, que fala sobre uma trajetória fictícia sobre a questão do que Luís Vaz de Camões deixou no seu livro, Os Lusíadas, na busca de um tesouro nos locais em que o Império Português deixou na sua trajetória na história. O livro fala a respeito de escolas que participam de uma gincana e eles vão procurar então esse tesouro deixado pelo Império Português, que está no próprio livro Lusíadas de Camões. É muito interessante porque o livro ele tem inspiração na Volta dos 80 Dias, no Mundo dos 80 Dias, e também no próprio livro Código da Vinci, que vai falando das pistas do antigo Império Português no século XVI e que vai fazendo toda uma trajetória nos principais países, Portugal, Brasil, Timor-Leste, Moçambique, Angola, Cabo Verde, também Macau. Então, esses locais, esses países que trata o livro, vai falando toda
uma riqueza, né, e algo instigante para o leitor lê-lo, principalmente acompanhado por um porto-lábio, que é um objeto mágico criado pelo próprio poeta Luiz Vaz de Camões. Muito interessante, estou gostando de ler, né? Então assim, eu recomendo para quem quer ter uma leitura de entretenimento. Um outro livro que eu já li, do Rubem Fonseca, Histórias de Amor, na realidade é uma coletânea de contos, né, que o autor ele vai fazer vários comentários, né, e escreve algumas histórias que são mais trágicas do que de amor. Né? Por exemplo, no conto que ele fala que mostra o que era do Fonseca, né, dele mesmo, ele fala, por exemplo, né, de um presente de um traficante para sua amada, né, que praticamente, não vou dar um spoiler aqui, né, mas que é algo trágico, né, que parece ser história de amor. Um outro conto, Família, Anjo da Guarda, Viagem de Núpcias, O Amor de Jesus no Coração, Carpe Diem, vocês vão ler a respeito da obra. Ora, para quem quer conhecer mais sobre Rubem Fonseca, é um livro muito interessante também para entretenimento. Um outro livro que eu li, por causa da administração pública, que eu sou formado pela Cidade Federal de São João del Rei, é esse aqui, Modelagem de Organizações Públicas, de Victor Paradella e Marília Maragão, né, que aborda sobre a sociedade, das suas organizações como um todo, vai tratar da natureza e a importância da modelagem organizacional e o contexto da sociedade atual com a transparência que tem que ter com a prestação de contas. Também vai falar sobre abordagem mecânica clássica, burocrática e de flexibilidade organizacional. Também trata sobre a visão sistêmica, a modelagem dos processos de trabalho e sobre os fundamentos organizacionais da administração pública brasileira, principalmente a questão gerencial, societal e de superação de desafios. Para quem quer estudar a respeito sobre gestão pública e administração pública, recomendo totalmente. Um outro livro que eu terminei de ler, que eu achei muito bom, fantástico, que eu ganhei de presente da Bárbara, minha ex-aluna, é esse aqui, O Estado Profundo, uma história das agendas secretas de governo sombra, de Ian Fitzgerald. Né? Ele vai tratando sobre os segredos escondidos pelos governos que acontecem no mundo, chamados de estados profundos, em que até governos democráticos também têm os seus governos, né, seus métodos sombras, um Estado dentro de um Estado com suas agendas privadas. Então ele expõe as origens dos métodos operacionais do Estado clandestino, desde a Grécia Antiga, a guarda pretoriana da Roma Antiga, também fala sobre os casos de traficantes de drogas na Colômbia e no México, os corretores de energia das democracias ocidentais e das forças armadas industriais, tanto no Egito, Paquistão e Coreia do Norte, e também vai falar sobre o Brasil, né, no seu regime militar, e com o bolsonarismo, que também teve seu estado profundo de cunho fascista. Para quem quer aprofundar sobre história, né, sobre como coloca o livro, não é algo assim como teoria da conspiração, né, mas dentro dos próprios registros históricos, recomendo para que leia. Um outro livro também que precisei ler por causa da gestão de projetos, né, que eu executo, né, o MBA, também um curso que eu estou fazendo de certificação LACP, é Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, de Jeff Sutherland e J.J. Sutherland. Né, o Jeff ele é um CEO, né, da OpenView Venture Partners, e o J.J. ele é um jornalista, né, renomado internacional. O livro trata sobre o método de gestão de projetos, também considerado um framework, né, de como se faz um trabalho de ajustamento com as equipes, pois o Scrum ele se preocupa em dar um passo de cada vez, de acordo com as inevitáveis mudanças, né, da organização, da empresa, e ele vai tratar no livro sobre a sua essência, de que as pessoas podem aumentar a sua produtividade com os cronogramas, na conclusão de tarefas e procurando agilizar o próprio tempo na operacionalização dos projetos. Então é um livro que exige uma leitura atenta, né, gostoso de ler. Então assim, e para quem gosta de gestão ágil, totalmente recomendável. E por fim, um livro de filosofia que eu amei e adorei de ler, Viver é Verbo, como a filosofia pode nos ajudar a entender o mundo pós-pandemia,
de Gabriel Chalita, né, que ele é doutor em filosofia e linguística pela PUC, e ele vai trazer ensinamentos sobre o que a ciência pode nos trazer como reflexão e a questão dos problemas desse mundo pós-pandemia que nos deixam perplexos, né, para rever certas concepções. Ele trata sobre a esperança, a coragem, a compaixão, o respeito, a liberdade, a singularidade, a generosidade, a resiliência, a paciência, a humildade, a gentileza e também o amor. Então é um livro próprio, né, com o seu jeito peculiar de escrever. Chalita surpreende com esse livro aqui para as reflexões dos dias de hoje pós-pandemia. Muito bem, gente, muito obrigado para quem viu até aqui. Então, depois de tanto tempo, procurem aí então dar o seu like, comentar, compartilhar este vídeo, porque este é o objetivo do meu canal. Muito obrigado pela atenção, gratidão, namastê e até uma próxima.